Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Hoje o programa vai ser sobre uma autora que eu amo de paixão e sou fã há muitos anos, mesmo não tendo lido o livro dela. Na verdade, a primeira vez que eu li o livro dela foi em 2016, mas eu sou muito fã da obra dela através de um filme que foi baseado na obra dela, que eu vi quando eu era bem pequenininha. E esta autora se chama Isabel Allende, nascida no Peru, mas com nacionalidade chilena e americana, porque ela é casada e morou muito tempo nos Estados Unidos e é casada com um americano. Para quem conhece a história do Chile, vai saber que o Chile sofreu um golpe militar muito ali próximo de quando o Brasil sofreu. O Brasil foi antes do golpe, aí depois veio o Chile e aí depois veio a Argentina, também com um golpe militar. E o pai da Isabel Allende, ele era primo do Salvador Allende, que era o então presidente supostamente comunista, né, um presidente de inclinações esquerdistas socialistas, que foi assassinado em 1973, quando houve o golpe, né? Ele fica de 70 a 73. E por que essa informação é tão importante? Porque isso vai marcar muito a vida da Isabel. Ela vai, então, se tornar uma grande ativista contra a ditadura. A mãe dela e o padrasto dela, que a mãe se separa do pai e casa-se com um diplomata, eles quase são assassinados, então por causa disso eles têm que fugir do Chile. Todo esse drama familiar, esse drama, né, que na verdade foi do país inteiro, vai influenciar Isabel Allende a escrever livros sobre mulheres muito fortes e que se passam, em sua grande maioria, no Chile, e que tem também uma conversa direta com as questões de liberdade que foram ceifadas do país chileno durante essa ditadura. Lembrando que Isabel Allende é uma mulher de posses, ela mesmo, o pai e a mãe tendo se divorciado, a mãe se casa então com esse embaixador e ela vai ser educada em escolas americanas, tanto na Bolívia quanto em Beirute, e sempre foi uma mulher de posses. Mesmo assim, ela é atingida diretamente pela situação que o Chile enfrentou a partir da década de 70. Essa autora, ela já foi chamada de genial pelo Times, ela tem mais de 20, 30 prêmios e ela tem mais de 20 livros também, sendo o livro mais novo dela, lançado agora em 2022, que é o livro que a gente vai resenhar hoje, que é o Violeta, editado pela Bertrand Brasil. Eu li em e-book, que eu comprei na Amazon, na Semana do Consumidor, que tá tendo. Quando vocês ouvirem esse podcast, essa semana já vai ter terminado. Mas aqui embaixo vai ter o link para vocês adquirirem o livro, tanto o e-book quanto o livro físico, tá? E qual foi o primeiro contato que eu tive com a obra de Isabel Allende na minha vida? Há muitos anos atrás, mais precisamente lá no começo da década de 90, em torno de 93, 94, eu era uma menina de 8, 9 anos. Os meus pais alugaram um filme que estava super bem cotado, chamado A Casa dos Espíritos, baseada num livro da Isabel Allende, livro esse que eu vim ler só em 2016. Esse filme, eu acho um primor de filme. Ele é uma grande adaptação, tá? Eu já vou adiantar. Se você viu o filme, tenha certeza que ele é tão rico quanto o livro, mas o livro ele vai ter mais camadas, porque ele vai ter mais detalhes. E eu fiquei muito fã dessa autora, né? Desde da década de 90 até 2016, quando eu li pela primeira vez o primeiro livro dela, que por sinal também é A Casa dos Espíritos, que é o primeirão, que acho que ela lançou na década de 80, 86, se não me engano. Enfim. E agora, quando eu estava lá na Amazon vendo as promoções da Semana do Consumidor, caiu no meu colo Violeta, que é o último livro dela, lançado em 2020, que vai contar a história desta moça chamada Violeta Del Valle, que tem, por sinal, uma conexão com uma das protagonistas do Casa dos Espíritos. E essa moça vai contar a história dela de 1920, que é quando ela nasce, no meio da pandemia de gripe espanhola no Chile, até 2020, que é quando ela falece no meio da pandemia de Covid. Então são 100 anos de história, em torno de 350 páginas, 355 páginas, e todas são ela contando a vida dela, do nascimento à morte, para o seu neto Camilo. E cara, este livro, ele é tão bom quanto Casa dos Espíritos, embora eu ainda tenha uma preferência por Casa dos Espíritos, e vocês vão entender por quê. Casa dos Espíritos, ele é um livro que também
vai contar a história de um casal, que é a Clara e o Esteban, durante décadas e décadas de sua vida, do seu casamento até a sua neta, né? Aliás, se não me engano, é a neta que conta a história, a neta que é a narradora. Então, são 3 gerações de mulheres da família Del Valle. Da família Trueba. Mas a Clara, que no filme é até vivida pela Meryl Streep, o nome original dela se chama Clara Del Valle, que é o mesmo sobrenome da Violeta, porque, na verdade, é tia e sobrinha. Mesmo que no romance a Violeta fale assim, olha, meu pai tinha uns irmãos que a gente nunca teve muito contato, a minha avó faleceu de uma maneira trágica e a minha tia, que via espíritos, falou onde poderíamos encontrar o corpo da minha avó. Isso é uma alusão direta à Clara Trueba, ou Clara Del Valle, do Casa dos Espíritos, e uma situação que existe dentro desse livro. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha do Casa dos Espíritos, tá? Mas, enfim, vocês vão ter que pedir aí pra mim, porque tem muita coisa pra eu ler, pra eu ler no caminho. E, então, assim, o que eu acredito, comparando os 2 livros, que são diretamente conectados, nós vamos ter como pano de fundo para ambos a história política do Chile. Eu ia falar do Chile. Essa história política, ela vai ser marcada, como eu informei, pelo golpe militar de 73. E esse golpe vai durar durante décadas. E ele vai, então, fazer vítimas, trazer sofrimento, não só para as protagonistas narradoras, como para irmãos, pais, filhos, netos dessas protagonistas. A diferença entre Casa dos Espíritos e Violeta é que a Violeta, o livro Violeta, ele é totalmente focado nela, então você tem um ponto de vista da história sempre. Quando a gente fala de Casa dos Espíritos, mesmo que o livro seja também narrado por uma única mulher, ela vai contar a história da avó, da mãe e dela. Então você tem uma riqueza maior de ramificações de histórias, tá? Mas é só por isso que eu tenho essa leve preferência por Casa dos Espíritos. E também porque tem a coisa da lembrança afetiva, de eu assistir Casa dos Espíritos quando eu era criancinha e tal. Também tem isso. Mas vamos lá. Esses livros, Violeta em específico, eles são baseados na vida pessoal da Isabel Allende. E como eu falei, ela não era uma mulher pobre, tá? Ela era uma mulher de posses. Então, no livro, nós vamos ter um ponto de vista, que é um ponto de vista da elite para com os dramas que estão acontecendo no país. Então, é óbvio, gente, que por mais que a Violeta seja atingida pelas questões políticas do Chile, não venha para mim e fale que ela sofreu tanto quanto outras mulheres que, por serem de classes sociais menos privilegiadas, elas sofreram intempéries. Eu vou ter que usar essa palavra porque na minha cabeça não tem como você medir sofrimento, né? Sofrimento não se mede em grama, nem em litro. Então é complicado você medir quem sofre mais, quem sofre menos. Mas é impossível a gente não entender, a gente não visualizar, inclusive no próprio livro, a diferença de vida entre mulheres que são do povo, especialmente de descendência indígena, lá do Chile, que também foram afetadas pela ditadura militar, e Violeta, que vem de uma família bastarda, por mais que perca tudo ali no meio do caminho, se reergue e tem uma vida rica e vive em Miami e ganha dinheiro absurdo e tem um apartamento gigantesco. Existem diferenças aí, tá bom? Claro que todas essas mulheres, e isso é bacana no livro, todas essas mulheres sofrem muito, elas vão sofrer machismo, elas vão sofrer a falta de direitos humanos voltados às mulheres na Constituição chilena, mas existe sim uma diferença de classe econômica muito forte entre a protagonista e as demais personagens do livro. Então, sobre qual é a sinopse básica, antes de eu entrar na parte de spoiler, onde eu vou conseguir explanar melhor a minha ideia. Violeta nasce em 1920, filha de um empresário muito rico. Ela é a única menina de 6 filhos que ele tem. Ela é a única menina de 7 filhos, sendo que os outros 6 são todos homens. Ela vive numa casa gigantesca, que é ela, a mãe, as tias, o pai, o touro, que é um rapaz ali meio Waldorf, sabe? Que é muito grande, é um Gentle Giant, mas
aparentemente tem um atraso intelectual. E eles estão ali, ela vai sofrer, ela vai nascer no meio da epidemia de gripe espanhola. O pai vai sobreviver a essa primeira crise, mas o pai vai sucumbir na crise de 29, com o crack da bolsa. E aí é quando ele vai se matar. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso é as primeiras, sei lá, 20, 25 páginas. Ele não vai aguentar, ele vai se matar, como várias pessoas fizeram isso, inclusive aqui, grandes cafeeiros aqui no Brasil, né? Grandes barões do café. E vai deixar, então, a família à deriva. O filho mais velho vai resolver, então, pegar toda a família e ir para o interior do Chile. E vai se estabelecer ali através, primeiro, da boa vontade de uma família chamada Rivas. E depois de lá eles vão se reerguendo aos poucos. E aí a gente vai acompanhando a vida da Violeta e todas as coisas que acontecem em 100 anos de vida dessa mulher. É um livro fantástico. É um livro que, para mim, foi um livro rápido de ler. É um livro muito fluido, como tudo que a Isabel Allende escreve. E uma das coisas que eu mais gosto na narrativa desse livro que é uma narrativa que a gente também vai ter na Casa dos Espíritos, só que de uma maneira menos natural e menos orgânica. E daí a gente tem mais pontos agora para Violeta. A narrativa, como ela é em primeira pessoa e vai falar sobre anos e anos, décadas e décadas, 100 anos de vida, ela não é detalhada. Num sentido em que existem momentos que ela vai ser muito detalhista, existem momentos que não vai ser detalhista, porque ela tá contando uma história como ela se lembra. Então, é que nem eu e você. Ou, pronto, vamos pegar aqui o podcast. Tem momentos em que eu tô contando um livro, a história de um livro, que eu vou me lembrar de falas inteiras. E tem momentos que eu vou pular muitos acontecimentos porque não vem à minha memória. E é assim que acontece quando todo mundo conta uma história. Quando você conta uma história, você não vai, em todos os momentos, falar assim: então ele entra no quarto com uma camisa azul, um perfume de damasco, seus cílios louros batendo. Você não vai fazer isso todo o tempo. Então, e outra coisa, você vai fazer muita digressão enquanto você vai contar essa história. Isso acontece aqui também. Então, é muito orgânica a forma de contar a história que a Isabel Allende faz neste livro. A Violeta é isso. É uma narrativa muito orgânica, muito fluida e muito interessante. Não só porque esta mulher é uma mulher muito interessante e a vida dela é muito interessante, mas ela consegue dosar muito bem os detalhes e os não detalhes dos acontecimentos dessa vida dela. Livro fantástico, fabuloso. Quero ler mais e mais Isabel Allende na minha vida. Eu recomendo para todo mundo. Edição excelente da Bertrand Brasil. E, mais uma vez, já tem no Kindle, se você quiser adquirir ele em formato de e-book. Eu vou dar uma pausa aqui, rodar a propaganda dos nossos patrocinadores, também conhecidos como eu. E aí a gente entra com os spoilers, tá bom? Oi, tá gostando do episódio, mas não quer tomar spoiler? Sem problema, compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast. Quer ajudar o programa? É só clicar no link da Amazon e comprar esse livro ou qualquer outro através desse link. Não tem custo nenhum a mais pra você. E agora, spoilers! Pois muito que bem, vamos lá começando. Como eu contei pra vocês, existe então o pai da Violeta, que vai perder tudo durante o crack da bolsa. Ele também vai perder tudo porque ele aposta muito em coisas que não vão render. Ele acaba se queimando muito na praça, porque ele decide então tentar fazer umas falcatruas pra manter o status da família. Isso não vai dar certo. E ele vai se matar. Quem encontra é a Violeta, por sinal, e eles se mudam para o interior. Essa família Rivas, como eles se conheceram? A Violeta tinha uma preceptora inglesa chamada Miss Taylor, que a gente vai descobrir depois que era irlandesa e não era realmente uma preceptora, mas é uma mulher que vai marcar a vida dela, vai educar muito bem essa menina e vai ser uma confidente durante séculos. E essa moça, a Miss Taylor, ela vai se apaixonar perdidamente por uma mulher chamada Teresa Rivias, que é, então, parente dessa galera lá do interior do Chile, que vai acolher a família Del Valle. E essa moça, a Teresa, ela é feminista, em plena década de 20, gente, década de 20 e 30. Ela é feminista, ela se veste com roupas
masculinas, e elas duas, a Miss Taylor e a Teresa, vão ser um casal durante muito tempo. E é muito bonito o relacionamento dela, porque, aliás, todo personagem, o próprio personagem Miss Taylor é um personagem muito legal de se acompanhar, porque é uma mulher que a gente vai saber o passado dela, que é um passado que foi muito sofrido, como ela se tornou, o que ela se tornou até o relacionamento com a Teresa Rivas e o que acontece depois. A Violeta e a família vai se mudar pra lá. A mãe sempre foi uma mãe meio relapsa porque ela tinha problemas de saúde muito graves, então ela meio que vai ser criada por um conjunto de mulheres ali, que vai ser as duas tias, uma moça que trabalha na fazenda dos Rivia, que é a Fecunda, e o tio Bruno, que é o dono da fazenda, que também é tio da Teresa, tá? O irmão mais velho, o José, ele não vai ficar, ele vai voltar pra capital e, na verdade, ele tá indo pra Sacramento e depois pra capital pra poder reerguer os negócios da família. Ele precisa mudar o nome dele no nível que ficou queimado o nome da família na praça. A Miss Taylor também vai pra Sacramento pra tentar ganhar dinheiro como professora de inglês e mandar o dinheiro para a família, porque ela meio que é adotada pela família, já que ela não tem parentes lá na Inglaterra. E aí você vai acompanhar o desenvolvimento da Violeta com, então, não sei o que é isso, 9 anos de idade, até os 18, quando ela vai conhecer o Fabian, que é um imigrante alemão, filho de uma família rica, que vai ser o dono de... Ele é veterinário, mas o pai dele e a mãe dele são donos do único hotel da cidade. E ele se apaixona perdidamente pra Violeta. Durante esse meio tempo, ela vai ter uma adolescência bucólica, totalmente voltada ao interior, a conviver com os indígenas, a conviver com os animais... E a conviver também um pouco com a crueldade humana, quando, por exemplo, um vaqueiro tenta violentá-la e ela é salva pelo Torito, ou pelo Toro, né, que é o sobrenome dele é Toro. O Torito que é aquele Gentle Giant que a gente conversou, que a salva e se torna o grande guardião dela. A Violeta vai se casar com o Fábio, mesmo ela não amando ele, mas... Ela faz isso porque eles estão noivos já, estão namoradinhos, noivos há um bom tempo, há uns 4 anos. Ela nessa fase já tá trabalhando com o irmão e ela tem um tino de negócio, que é o mesmo tino que o irmão tem, só que eles têm muito cuidado para não cair no que o pai caiu, que é fazer falcatrua e tal. Eles começam então um negócio de construção de casas pré-fabricadas, porque o Chile tem muito problema de terremoto. E eles vão prosperar muito e ficar muito riquíssimos, assim. Então, o status dela acaba que não é... Mesmo tendo tido problema de ter ficado pobre, ter ido pro interior, não é um status que realmente ela sofreu tanto, assim, na minha opinião, né? Mas como eu falei, a gente não mede sofrimento por grama nem litro. Enfim, ela vai ter um casamento super infeliz com o Fabian, até que ela conhece o Julian, que é um piloto. E ela abandona o Fabian pra ficar com esse piloto. Ela acaba tendo 2 filhos com ele, os 2 únicos filhos dela. E é um relacionamento extremamente tóxico. Eles nunca se casam, porque o Fabian demora muito pra dar anulação, já que não existia divórcio nessa época no Chile, pra dar anulação do casamento. E eles já acabam, mesmo assim, o Julian e ela, ficando juntos, tendo filhos. Ele bate muito nela. Eles têm um relacionamento péssimo. O Julian, ele não tem interesse nenhum em ser um marido, ser um pai para os filhos. Ele até que persegue o filho mais velho, que é o Juan, porque não demonstra o mesmo gosto pela aventura que o pai tem. Ele vai dar uma preferência para a menina. Ele obriga a Violeta a fazer uma operação pra unir as trompas e não ter mais filhos, uma coisa assim. Ele é um cara horrendo. E ele tem negócios, ele é piloto, mas ele tem negócios escusos que a gente nunca vai ficar muito claro, mas aparentemente no começo tem conexões com a máfia e conexões com o tráfico de drogas, mas aí vai escalonar para conexões com a CIA. É um negócio
pesadíssima, assim. Um cara é um gangster de primeira linha. E ela resolve, então, meio que virar a sócia dele. Ela ajuda ele a criar uma empresa gigantesca de aviões e tal. Além da empresa que ela já tem com o irmão, né? Que é da construção das casas. E ela meio que cuida dos negócios ali, enquanto ele tá mais preocupado em fazer o seu dinheirinho sujo por debaixo dos panos. Esse relacionamento vai durar séculos, até que eles finalmente se, entre aspas, separam, porque ele acaba visitando ela e eles transando naturalmente, mas ele se muda para os Estados Unidos, especialmente para Miami, e leva a filha mais nova, a menina, com ele, na Nieves. O filho fica com a mãe e meio que ele é muito mais pacato, e por isso que o pai meio que ignora ele. Existe um subtexto nessa cena, nessa fase que ela conta, em que supostamente, não fica muito claro, mas a gente tem vislumbres disso, que vai ter um caso incestuoso entre o Julián e a própria filha. Essa menina vai frequentar cassino, essa menina vai frequentar locais que não são adequados desde os 14 anos. Ela acaba se envolvendo com muitos homens, ela acaba se afundando nas drogas. O pai contrata um cara chamado Roy pra ficar de olho nela, mas ela vai se afundando até que ela foge. Cara, é um tormento a vida dessa menina. Ela é capturada várias vezes, eles colocam ela em clínicas de reabilitação que não dá certo, depois em clínica psiquiátrica que não dá certo, até que ela se encontra grávida. A mãe, então, vai ficar do lado dela, porque elas meio que nunca se deram muito bem, porque o Julián nunca deixou a mãe educar a menina. E aí ela meio que conta que nunca deu certo nenhum tipo de tratamento, porque na parte da análise ela não conseguia lidar com os traumas da infância e da adolescência dela. E ela tinha pavor do pai, horror, verdadeiro ojeriza ao pai. Então a gente tem esse suposto vislumbre de um possível incesto entre o pai e ela. Essa menina, quando pede, então, ajuda pra mãe através do Roy, que ela se torna grande amiga desse capanga do pai, que deixa de trabalhar pro pai. Ela vai estar grávida, a mãe vai ficar lá com ela acaba falecendo de eclâmpsia. Ela tá limpa quando a mãe encontra. Grávida, ela acaba falecendo de eclâmpsia, então a mãe vai pegar, a Violeta vai pegar o Camilo, que é o filho desta moça. O Camilo vai ser trazido para o Chile para viver lá com a avó, e enquanto isso, o filho mais velho, que é o Juan, ele começa a se envolver então com grupos esquerdistas, e que é bem ali naquele momento que ocorre então o grande golpe militar do Chile. E aí a gente vai ter a mudança da vida dessa mulher. É muito legal isso, porque assim, todo esse drama com o Julián e com a Nieves, que é meio chatinho, mas assim, é algo que aconteceu na vida dela, é algo que vai ser importante pra colocar o Roy, que é o cara que ela começa a ter um relacionamento com ele, e o Camilo, que é o cara pra quem ela tá escrevendo esse depoimento, e vai ser importante pra gente entender o ponto de virada dela, que vai ser quando o Torito pega o Juan, que é o filho dela, e leva ele pra fugir pela mata pra Argentina. Ele chega na Argentina, só que o Torito é pego na volta pelos militares chilenos. Ele vai ficar desaparecido. O filho dela vai ficar desaparecido também, até que 4 anos depois ela descobre que ele estava na Argentina e teve que ir de lá, porque lá também estoura uma ditadura militar, e ele foge para Noruega. Ela descobre isso tudo através de um diplomata norueguês que vira amigo dela. E anos mais tarde, ela vai conhecer o verdadeiro destino do Torito, que foi, junto com várias outras pessoas, ter sido colocado dentro de uma caverna, ter sido fuzilado lá dentro e a caverna sendo selada. Esta caverna é encontrada por um padre, porque isso ela diz muitas vezes no livro. Diferente da Igreja Católica Argentina, a Igreja Católica Chilena lutou contra a ditadura, né? E isso é uma coisa muito sensível, porque a gente tem até aquele filme do Fernando Meirelles que vai falar sobre a vida do Papa Francisco, que foi um padre argentino durante a ditadura militar argentina. E a culpa que ele tem
ou não, enfim. É um filme lindo, chama-se Dois Papas, por favor, assistam. Esse padre, ele vai encontrar essa cova, né, de corpos. Não tem como esconder, porque as mulheres ao redor, as mulheres dos vilarejos ao redor se unem e impedem que seja abafado o encontro desses corpos. Esse padre, ele é exilado. E aí, finalmente, então, esses corpos são retirados da caverna, reorganizados e são chamados as mulheres daqueles vilarejos ao redor para ver se reconhecem alguém. Ela é chamada e ela reconhece, então, uma cruz que ela fez de madeira e deu de presente pro Torito quando ela era criança. E esse é o ponto de virada dela, porque ela fala... É a primeira vez, na verdade, dentro do livro, que você a vê chorando copiosamente em um sofrimento muito grande. Porque você tem a morte da filha dela, em que ela aguenta muito bem, mesmo ela descrevendo uma dor, que é uma coisa que eu imagino, gente, eu não tenho filhos, mas que deve ser uma coisa arrebatadora, que é uma dor horrenda e antinatural, que é a mãe perder o filho. Você tem todos os problemas que ela tem com o marido e toda a preocupação com o filho que precisa fugir da ditadura militar, mas em nenhum momento ela é uma mulher que sucumbe a essa dor. Ela vai sucumbir ao sofrimento quando ela encontra o destino final, ela descobre o destino final do Torito. E aí ela tem um wake-up, ela acorda, e aí ela vai, então, começar a direcionar a vida dela para aquelas mulheres do povoado, aquelas mulheres indígenas, pobres, que tiveram também seus maridos, filhos, irmãos, pais, tios desaparecidos na ditadura. E aí, assim, por mais que isso ocorra no último quarto do livro, é uma coisa muito, muito legal, é uma coisa muito bonita de se ver e é muito orgânica. A Violeta vai acabar, então, cuidando do neto, que vai se tornar um padre, totalmente voltado à luta contra a fome, contra a miséria, contra as injustiças sociais. É quase um jesuíta, acho que ele é um jesuíta no final. Ela vai se casar com aquele norueguês, que é um diplomata, que ajudou o filho dela, o Juan, a fugir para a Noruega. E ela vai viver o final da vida dela, o finalzinho da vida dela, na fazenda de Santa Clara, que é aquela fazenda dos Rivia, que ela foi criada quando criança para adolescente. Esse é o único ponto do livro que me incomoda um pouco, porque ela tem com ela a Estelvânia, se eu não me engano o nome da moça, que é a herdeira dessa fazenda. E por mais que ela seja herdeira dessa fazenda, ela é, na verdade, uma empregada. É uma empregada, sabe? Não sei se aqui em São Paulo isso é comum, mas no Pará isso é muito comum. Que é aquela menina que nada mais é que escravidão, né, gente? A menina vem do interior pra morar com uma família rica de Belém. E essa menina não recebe salário, ou se recebe, na verdade, vai tudo pra família no interior. E essa menina é tratada, entre muitas aspas, como da família, mas é, na verdade, uma empregada doméstica, né? A minha família teve isso, porque eu vim de uma família que teve muitas posses em algum momento em Belém do Pará, mas que perdeu tudo ao longo do tempo. E mesmo assim, esses agregados existiam ali. Nós tivemos uma, que eu não vou citar o nome aqui porque eu não quero expor ninguém, mas nada mais é do que isso, é uma espécie de escravidão, né? Disfarçada de amizade, disfarçada de bondade, né? Isso me incomoda muito, porque aí a Violeta vai agir para sempre como sendo a grande dona da fazenda Rivias, da fazenda Santa Clara, que era da família, e que na verdade ela não é nem herdeira, a herdeira é a empregada dela. E aí ela fala assim, porque quando morrer finalmente ela vai ter, brincando entre aspas, né? Ela vai poder acordar tarde, ter que tomar café na cama, sendo que a menina mora com ela desde a adolescência, ajudou a criar foi uma babá do Camilo, que é o neto dela. Então isso me incomoda um pouco. Isso tira o brilhantismo do livro de maneira alguma, mas a gente precisa entender e olhar esse livro com um olhar crítico, né? Violeta é uma mulher do seu tempo e da sua classe social, mas ainda assim o livro está sendo publicado em 2022 e é difícil ignorar esse tipo de coisa. Então, você que escutou até aqui, por favor, não queira ler esse livro por causa desse detalhe, mas saiba que, particularmente, a mim incomodou bastante. E é isso, gente. Ela vai acabar falecendo, deixando uma nota pro filho. Ela acaba deixando um dinheiro pra ele que
E ela fala que eu sei que você vai usar tudo isso para fazer caridade. Ela deixa um valor para Estevânia. E o resto ela deixa para uma ONG que ela cria em prol das mulheres que sofrem abuso, que sofrem violência doméstica no Chile. Na verdade, o grande pano de fundo desse livro, como eu falei, é a ditadura chilena, mas o grande subtexto dele é a falta de direitos humanos voltados à mulher, que durante muito tempo afligiu o Chile. E como esse país ele está enraizado no machismo, né? Não acho que seja tão diferente do Brasil. Eu particularmente não sei quando a mulher começou a votar no Brasil, mas, né, a gente tinha esse problema do desquite, a gente tinha esse problema da falta de voto para mulher, e até hoje nós temos o problema da não liberação do aborto. E aqui, gente, infelizmente, se você chegou até aqui, você vai ter que me ouvir sobre isso. Sobre isso, especificamente, a liberação do aborto é um... Eu nunca abortei, tá? Mas é um ponto que me toca muito, muito profundo, é que, deixar uma coisa muito clara, mulheres abortam desde que o mundo é mundo. Mulheres vão continuar abortando desde que o mundo é mundo. A diferença entre você ter uma lei de suporte ao aborto não é que mulheres vão começar a abortar. É que as mulheres que não têm dinheiro para pegar um avião para o Uruguai fazer isso ou pagar um médico caríssimo que faz aborto hoje em dia, a diferença é essa. A mulher que tem dinheiro vai conseguir fazer o aborto de uma maneira segura e a mulher que não tem dinheiro vai, então, ter um problema muito sério porque ela vai ter que fazer o aborto caseiro sem um pingo de segurança. Então, quando a gente fala sobre a lei pro aborto, a gente não quer que pessoas saiam por aí matando bebês loucamente. A gente só quer uma segurança para mulheres que não têm dinheiro para fazê-lo, porque abortos ocorrem, você querendo ou não. Pronto, gente. Era o momento crise social de Lívia Leão que todo episódio tem. É isso. Espero que você tenha gostado deste final de episódio, apesar dos pesares. Esse livro é fantástico. Vou reiterar isso sempre. Isabel Allende é um gênio. Leiam, essa edição tá linda. É uma edição... o e-book é fantástico, muito bem diagramado, muito bem traduzido. E se você quiser adquiri-lo, por favor, você já sabe que tem um link aí embaixo que vai te ajudar a fazer isso. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.